Temos observado algumas situações onde muitos alunos, quando alcançam o grau de discípulo, se defrontam com alguns problemas, ou sejam, principalmente os mais jovens que ainda se encontram às voltas com estudos e formação profissional e alegam não possuir tempo suficiente para se entregarem ao trabalho espiritual. Ou ainda quando muitos, chegando a discípulo, não se encontram ou não se encontraram ainda consigo mesmo e, após a escola, simplesmente se afastam do centro, não desempenhando trabalho algum. Perguntamos então, comandante, a categoria de discípulo é um direito adquirido pelo aluno? Não há propriamente uma categoria de discípulo que assegure direitos. A escola de aprendizes foi feita para ajudar a todos aqueles que desejam evoluir mais depressa, evangelizando-se. Tem programas adequados para isto e é bastante liberal para acolher no seu seio qualquer pessoa que deseje ali fazer a sua iniciação. Mesmo que não seja espírita, porque em seguida ficará sendo. E mesmo que não fosse, seria pelo menos evangelizado. Mas, quando se dá o título de discípulo de Jesus, após o currículo escolar de 2 anos e meio ou 3, nos programas da Aliança Espírita Evangélica, nós dizemos simplesmente que aquele aluno está preparado para iniciar as tarefas próprias de discípulo de Jesus. É um soldado, um guerreiro e um trabalhador em condições de disseminar o conhecimento, difundir o Evangelho e, sobretudo, exemplificá-lo servindo ao próximo. De modo que não é propriamente um título que ele possa permanecer com ele se não executar a sua tarefa. E no caso do aluno não dar bom cumprimento à sua tarefa de discípulo, qual seria a situação dele? Se ele fez o seu curso regular e foi aprovado, admite-se que ele está em condições de ter êxito na tarefa que vai executar. Porque realmente ele começa a trabalhar depois que é discípulo. Aí é que ele vai fazer programas próprios, estabelecer os limites da tarefa que pode executar segundo as suas próprias condições sociais, econômicas e etc. E domésticas, que também é coisa muito importante. Então, ele tem condições de realizar um bom trabalho. Se ele deixar de realizar esse bom trabalho, deve haver, portanto, um motivo bastante ponderável, bastante sério. Não será por falta da preparação, porque nesse caso ele não seria aprovado. A não ser que a escola na qual ele estudou ou se formou não tenha tido o rigor necessário da apuração da sua própria iniciação. Então, a primeira conclusão da pergunta: é indispensável que haja o máximo rigor na apuração do aprendizado do aluno. Porque assim temos certeza que não soltamos no quadro de discípulos, quer dizer, na fraternidade dos discípulos, aqueles que não estejam em condições, vamos dizer, perfeitas de realizar a tarefa que foi motivo da sua preparação. De maneira que, se ele deixou de realizar a sua tarefa porque sofreu facilidade na sua aprovação, então ele não é responsável. Mas, se ele deixar de realizar a tarefa porque desistiu, porque enjoou, ou porque não quer mais, ou porque acha que o trabalho é muito, já que o trabalho agora é por conta dele, ou ele então é negligente e não quer fazer força, como se costuma dizer, não quer se esforçar para dando melhor, nesse campo, que é um campo difícil, porque é de sacrifício, de renúncia, então ele deixou de ser o que era. Já não é mais uma pessoa capaz
de fazer a tarefa para a qual foi preparado, e neste caso, indevidamente. E se ele foi bem preparado e assim deixa, então volto atrás para dizer, e neste caso, ele simplesmente deixou passar a oportunidade feliz que ele tinha de resgatar os seus débitos do passado numa gloriosa vida nesta atual encarnação. Muito bem. Nós então devemos encerrar aqui a nossa entrevista de hoje, não sem antes dizer a grande alegria que nos trouxe aqui, agradecer ao comandante pelas palavras de esclarecimento, palavras de incentivo mesmo e orientação, e solicitar dele que possa, nesses instantes finais da nossa entrevista, enviar uma saudação, uma mensagem a todos os espíritas, a todos os alunos das escolas de aprendizes do Evangelho, enfim, a todos os trabalhadores da Seara de Jesus. O mundo atual está se aproximando de dias bastante impressionantes e decisivos na vida de cada um, porque nós sabemos que haverá um selecionamento espiritual desta humanidade ao termo deste século, que é um fim de um ciclo evolutivo. Neste caso, acredito que quem veio para o Espiritismo numa hora desta, quem optou pelo Espiritismo, mostra que já está em condições de concorrer de uma forma mais confiante no selecionamento deste. Porém, como o Espiritismo é uma doutrina de ação e não de teoria, nem de crença cega ou fanática, acredito que só isso não basta. Então era preciso que ele fosse espírita e que fosse um espírita que deste testemunho da doutrina. E o testemunho da doutrina será dado no serviço aos seus semelhantes. Porque acima de todas as regras e leis está aquela bem enfatizada por Jesus, que é de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a fraternização da humanidade é o fim de toda a iniciação de cada um. Portanto, eu quero agora, neste fim, fazer um apelo a todos os espíritas para que cuidem fervorosamente da sua iniciação evangélica. Não se satisfaçam com teorias que não resolvem problema nenhum. A prestação de contas que nós temos que fazer após a morte será justamente essa, de saber até que ponto nós nos evangelizamos e o que podemos oferecer ao Divino Mestre Jesus após esta vida na Terra, agora tendo na mão todos os elementos necessários para o seu esclarecimento. E faço um apelo também, da mesma forma intenso e profundo, aos espíritas que vieram para as escolas de aprendizes, que não negligenciem os ensinamentos que receberam, que prossigam no seu trabalho de reforma íntima, de autopurificação, para que dia por dia trabalhem mais ou trabalhem menos, nunca deixando de trabalhar. Dia por dia se tornem mais merecedores da aproximação com os reinos felizes dos mundos espirituais, onde o Divino Mestre abre os seus braços a todos aqueles que ele já tentou redimir há 2000